Vou pegar na ponta que o Viriato deixou e tentar avançar mais um bocadinho. De facto, nós estamos a viver na coincidência entre... Estamos no vértice de duas tendências mais ou menos longas, cada uma delas de 2 ou 3 gerações. Uma é a construção de pequenos passos da União Europeia. Lá desde 52, desde a Declaração Schuman. A frase dessa declaração é: a Europa não se fará de um só golpe, nem como construção de conjunto, mas através de realizações concretas que criem uma solidariedade de facto. É uma ideia muito profunda, mas foi traduzida para os burocratas bruxelenses e para o Conselho como a ideia de a Europa não se faz com grandes passos, faz-se com pequenos passos. E a certa altura criou-se a ideia de que o pequeno passo era o objetivo. No tempo do Schuman, o pequeno passo não era o objetivo. O pequeno passo era a forma de criar solidariedades de facto. A primeira logo que era preciso criar era impossibilitar a rivalidade entre a França e a Alemanha. Através de quê? Através da amálgama das suas produções de carvão e de aço, que eram as que possibilitavam 2 máquinas de guerra independentes, e se tivessem amalgamadas já não podiam ter 2 máquinas de guerra independentes. Essa realização concreta, juntar o carvão e o aço, vejam, 2 coisas tão práticas, criaria uma solidariedade de facto. Mas não era o pequeno passo pelo pequeno passo. A União Europeia foi-se tornando numa espécie de empresa procedimental. Vão-se seguindo os procedimentos, vão-se seguindo as instruções num qualquer manual de instruções da Comissão ou do Conselho, e quando chega ao fim do dia, o burocrata seguiu as instruções e declara-se contente. Mas a visão geral, a visão de uma meta a atingir, perdeu-se. Então, essa é a primeira tendência. Construção a pequenos passos da União Europeia, pequenos passos cada vez mais confusos, cada vez mais sem destino nem direção, às vezes um por lado, às vezes contraditórios e cada vez mais longe dos cidadãos. E também não se esqueçam que, pequeno passo a pequeno passo, nada nos impede de nos aproximarmos do abismo. E foi desse abismo que nos aproximamos. E mesmo com um pequeno passo, é possível passar do abismo para lá. A segunda tendência é aquela que, para simplificar, leva da desigualdade à desagregação. E, para levar da desigualdade à desagregação, passa por um outro D, que é o D da dívida. As pessoas, por exemplo, não só Portugal, mas as famílias portuguesas, os indivíduos portugueses, endividam-se para fazer face às suas lacunas de desigualdade, para convergir. Mas, a certa altura, quando o ciclo de dívida e de crescimento se esgota, e este ciclo, tal como o primeiro da construção de pequenos passos, também se esgotou, e a certa altura não é possível acumular mais dívida e é preciso começar a desalavancar, como se costuma agora dizer, as pessoas tentam libertar-se da dívida o mais depressa possível. O que é que historicamente acontece nessas alturas? Há uma intervenção de uma escala política que permite reequilibrar esta situação. Ou, como se fazia na antiguidade, simplesmente perdoando dívidas, até contra isso, nos primeiros códigos do tempo da Mesopotâmia, contra na Bíblia, contra na Idade Média, de vez em quando há um perdão de dívida, de 50 em 50 anos, ou um perdão parcial de 5 em 5 anos, etc. Era uma coisa que se fazia. Talvez tenha que se voltar a fazer. Porque, no fundo, todos devemos a todos e ninguém consegue pagar. Ou fazendo aquilo que se fez na Grande Depressão dos Estados Unidos, com o New Deal do Presidente Roosevelt, que é o Estado, e depois imitado por muitos Estados, o Estado intervir de forma a endividar-se ele, ou imprimir moeda ele, para ajudar as pessoas a continuarem com o seu emprego, porque vamos ver, só paga dívidas quem tem emprego e quem tem um salário ao fim do mês que lhe permita pagar as dívidas. Os desempregados não pagam. Por isso é que os bancos espanhóis também estão como estão, porque 25% dos espanhóis estão desempregados. 1 em cada 10 empréstimos na Espanha é um empréstimo que deu para o torto e que o devedor não paga as suas prestações. O que é que acontece? Quando estes dois ciclos colidem, e temos exemplos históricos em que isto já aconteceu, entramos numa situação muitíssimo perigosa, que podem colidir uma das tais singularidades de que falava o Viriato, e a partir daí as regras do jogo mudam e nós não sabemos o que é dali para a frente. Ora, o que acontece é que o mecanismo estabilizador que nós tivemos na Grande Depressão, em alguns países, naqueles países que tiveram um sistema político ainda, apesar de tudo, relativamente responsável.
E aí criaram a social-democracia na Escandinávia ou o New Deal nos Estados Unidos. Mas houve outros países também, é bom não esquecer, que não tiveram sistemas políticos responsáveis. Um deles, a Alemanha, onde havia uma maioria não nazi e, no entanto, o sistema político descambou para o nazismo. Okay? Portanto, de qualquer forma, o Estado tinha esse papel e poderia ter esse papel. O que acontece é que, pela interseção dos dois, por uma interseção irónica destas duas tendências de que eu vos estava a falar, o euro deixou os nossos Estados do euro numa situação em que eles não podem fazer aquilo que historicamente fariam. É intervir para tentar inverter o ciclo que leva da desigualdade à desagregação através da dívida, porque os Estados hoje em dia estão na situação em que normalmente estariam as empresas, as famílias, os indivíduos, como não podem imprimir a sua própria moeda. A moeda, nós temos uma moeda federal, mas depois temos dívidas estaduais, não temos dívida federal. Os Estados estão... Não tens orçamento federal. E não tens um orçamento federal de dimensão suficiente para fazer isto. Bem, o que acontece é que os Estados não podem fazer o que historicamente faziam. A isto, a estas duas tendências, acresce uma outra que já terminou, como dizia o Gramsci, o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu, que é a que vem da Guerra Fria. A Europa já não tem uma cortina de ferro, já não tem um muro de Berlim. Quando tinha uma cortina de ferro no muro de Berlim, a Europa foi-se fazendo, mas, no entanto, os polos de decisão estavam em Moscou e em Washington, e a partir de 89 nós temos a Europa agora pode decidir o seu destino, caramba. Nós podemos juntar-nos e decidir o nosso destino. Coisa que durante 2 gerações a seguir à guerra não podíamos, quer dizer, logo a seguir à guerra, o Roosevelt, depois o Eisenhower e o Stalin dividiram, e o Churchill veio de alta a pensar, olha, a Europa está dividida e não há nada que os europeus possam fazer para impedir isto. Agora, os europeus podem criar o seu próprio destino. E a grande ironia é que não criam. A grande ironia é que no momento em que a solução para esta situação que nós estamos a viver não está nas mãos da China, não está nas mãos dos Estados Unidos, não está nas mãos do Brasil, não está nas mãos da Índia, está única e exclusivamente nas mãos de europeus, essa solução não aparece. Bem, como vemos, quando acontece o ciclo económico colidir com um ciclo político que não está bem construído, que não está bem acabado, é muito perigoso. Foi o que aconteceu também nos anos 20 e 30 na Europa, porque tivemos a Grande Depressão e, por outro lado, o sistema internacional, o sistema europeu não estava terminado porque a sociedade das nações era muitíssimo frágil e não se fazia de si. Toda a gente diz, a sociedade das nações acabou com a Segunda Guerra Mundial. Não. Aí é a sentença de morte. Ela foi acabando durante os anos 20 e 30, de cada vez que tinha uma situação, um bocado como as nossas 19 cimeiras para salvar o euro, a invasão da Etiópia pelos italianos, a crise do Ruhr, etc, e de cada vez a sociedade das nações não foi capaz. E chega um momento em que já é tarde demais. E nós não sabemos se já estamos no momento em que já é tarde demais, ou não. Agora, para terminar, eu não sei quanto tempo é que tenho, Paulo. 5 minutos. Então, este é o nosso cenário. E queria fazer 2 comentários, um que tem a ver com o federalismo e o outro que tem a ver com o que é que nós podemos fazer para tentar, ao máximo, salvar esta situação. Com o federalismo, há algumas ideias feitas acerca do federalismo que são erradas. O federalismo, como dizia o Viriato, é uma espécie de uma estrutura, é uma moldura que pode ter várias pinturas lá dentro, não é? A União Soviética era uma federação, pelo menos teoricamente, não é? E até era uma federação municipalista, uma federação de sovietes, não é? Bem, claro que era uma federação que não era democrática. Sovietes e eletricidade. Exato. Os Estados Unidos também é uma federação, mas uma federação democrática no caso. A federação que aquilo que nós todos queremos para a Europa não é só ser uma federação, é ser uma democracia. Okay? Com isto, depois, terminei. Outras ideias feitas acerca do federalismo. E o federalismo é centralização. O federalismo é descentralização. E é organização dessa descentralização. No século XIX, depois do federalismo americano e depois da grande Revolução Europeia de 1848, que é uma revolução muito plural em vários países, no Império Austro-Húngaro, na Confederação Germânica, na Itália, etc. Os europeus viram-se com uma situação em que, por um lado, os povos se queriam libertar dos impérios,
mas por outro lado tinham que ter uma maneira de se organizar. Um socialista daquela época, chamado Pierre-Joseph Proudhon, e anarquista também, no fim da sua vida, olhando para o exemplo americano e olhando muito em particular para o exemplo italiano, onde as culturas locais, onde as histórias locais eram muito arraigadas, o que é que pensou? A maneira de organizar isto é, precisamente como na Revolução Americana, permitir que as pessoas tenham uma dupla cidadania. As pessoas são da Pensilvânia, as pessoas são do Ohio, mas são também dos Estados Unidos. E atenção, os Estados Unidos demoraram 70, 80 anos ou talvez mais a deixar de dizer these United States, estes Estados Unidos, revelando que eles ainda pensavam Estado a Estado, e passaram a dizer the United States. É um processo também longo. Bem, a isto, o Proudhon, que era um socialista, e depois os socialistas britânicos, em particular uma autora muito importante chamada Beatrice Webb, desenvolveram a ideia de que o federalismo era não só a forma das comunidades se organizarem politicamente, mas dos próprios indivíduos, os indivíduos que não eram nem poderosos nem ricos, poderem juntar uma potência suficientemente grande para serem equivalentes aos poderosos e aos ricos. Uma das maneiras é aquela que nós ainda conhecemos, é a dos sindicatos. Essa é a segunda ideia, de que o federalismo seja uma ferramenta dos ricos e dos poderosos ou da direita, se quiserem assim. Nada mais errado, é exatamente o contrário. Porquê é que os nossos sindicatos ainda hoje se organizam em federações e em confederações? Porque no século XIX a esquerda era federalista. E na Europa a esquerda é que inventou o federalismo. Os trabalhadores teriam que se federar para fazer face aos patrões, senão nunca conseguiriam ter a força que os patrões tinham. Os consumidores teriam que fazer cooperativas para fazer face, para poderem estar no mercado de poder. Os produtores teriam que fazer cooperativas, etc. E essas estruturas federadas. Portanto, não é uma ferramenta centralizadora, é uma ferramenta que até pode ser descentralizadora. Por exemplo, na Itália, os federalistas são aqueles que pedem, ou em Espanha, são aqueles que pedem que o Estado Central dê mais poder às suas comunidades. Último ponto. O que é que nós podemos fazer com o pouco tempo que temos à frente? E sem esperar que os governos façam por nós ou que as instituições façam por nós. E tendo em mente que pode acontecer uma singularidade, como diz o Viriato, e a partir daí nós estamos a jogar com regras muito diferentes. Se a União Europeia se fragmentar, por exemplo, em geral, quando estes dois ciclos de que eu vos falava no início entravam em curto-circuito, o que acontecia à guerra, hoje em dia não sabemos se a guerra ainda faz sentido neste cenário ou não, onde é que se vão mandar tanques, quando a economia é imaterial, etc. Podíamos discutir aqui, não sabemos. Na verdade é que ninguém sabe. Mas, nos anos 30, os progressistas e os democratas e a esquerda, mas não só a esquerda, toda a gente prezava a democracia, descobriu que tinha que se aliar numa grande aliança antifascista quando já era tarde demais, quando o fascismo já dominava grande parte da Europa. Aquilo que eu vos tentarei passar nestes últimos minutos é que nós temos que fazer isso, temos que sentir a urgência de nos aliarmos antes que já seja tarde, ou seja, antes do colapso. Eu não acho... Quem é o nós, por exemplo? O nós são os cidadãos europeus. O que é que nós podemos fazer? Nós não podemos rever os tratados aqui entre nós. Nós podemos pedir aos governos que revejam os tratados. Neste momento, um processo de podemos pedir uma convenção. Há muita gente no Parlamento Europeu que sonha com uma convenção. Mas a seguir ao Tratado de Lisboa, uma convenção também não é uma convenção para discutir tudo. É uma convenção que só pode alterar os tratados na medida do mandato que lhe tiver sido dado pelo Conselho, ou seja, pelos governos. Portanto, os governos em geral não vão dar um mandato para fazermos uma revolução democrática na Europa. E, portanto, o que nós temos que fazer é, nós não podemos sentar-nos aqui para fazer um tratado nosso, mas podemos fazer uma coisa. Podemos fazer um pacto democrático para a União Europeia. Esta seria uma das primeiras coisas que nós deveríamos fazer. E deveríamos propor a todos os nossos concidadãos europeus. E este pacto deveria ter um objetivo muito simples. A construção de uma democracia europeia através de passos simples, concretos e decisivos. E que teriam de ser também muito imaginativos. Mas que nós conhecemos que, historicamente, quer dizer, já foram tentados. Por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos há uma coisa muito importante que são as eleições primárias. Onde é que isso está na Constituição americana?
em latim. Qual é que foi a convenção que criou as eleições primárias? Não houve nenhuma. Os Estados Unidos não fazem nenhuma convenção desde 1789. Mas nós podemos tentar, no quadro desse pacto democrático, dizer assim, estabelecer 3 condições. Primeira condição, nunca mais teremos um Presidente da Comissão, ou seja, o chefe do Executivo da União, que seja escolhido pelo Conselho e que não se tenha apresentado antes aos cidadãos europeus. Portanto, nós queremos que, a partir de agora, certos senhores e senhoras importantes de partidos europeus, ex-primeiros ministros, etc., anunciem, eu sou candidato a ser, não eu naturalmente, atenção, o Sr. Guy Verhofstadt, que é o líder dos liberais europeus, o Sr. Cohn-Bendit, que é um dos líderes dos verdes europeus, ou a Mónica Frassoni, que é líder do Partido Verde Europeu, o Martin Schulz, que é líder do Parlamento Europeu, dizer, eu quero ser Presidente da Comissão, eu quero substituir o Sr. Durão Barroso. E para isso, 3 ou 4 deles fazerem uma coisa muito simples, um deles, pelo menos, já disse que aceitava esta ideia e que aceitava o repto, que foi o Cohn-Bendit, irem a todos os países da União Europeia, capital a capital, apresentarem-se aos cidadãos como um programa. Depois, segunda condição, com base nos resultados das eleições europeias de 2014, quem conseguir granjear uma maioria do Parlamento Europeu, poder ser o Presidente da Comissão. Isso já está implícito nos tratados. Terceira condição, que o Parlamento Europeu não aceite ninguém que não respeite as 2 primeiras condições, porque, na verdade, quem nomeia o Presidente da Comissão é o Conselho. Mas só entra em ação, a Comissão só começa o seu mandato se o Parlamento Europeu votar sim. E o Parlamento Europeu pode fazer, como fez esta semana com o ACTA, não podemos mudar nada, mas podemos votar sim ou não. Se depois de 3 ou 4 senhores e senhoras europeus de vários países andarem a fazer campanha de primárias, cidade a cidade, capital a capital, a fazer debates destes em universidades, em Tallinn, em Berlim, em Lisboa, etc., etc. E depois o Conselho diz, não, vai ser o Herman Van Rompuy, outra vez. Bem, então nesse caso o Parlamento diz, não vamos entrar nessa desilusão aos 500 milhões de cidadãos europeus que viram outros tipos a fazer campanha, não viram o Van Rompuy a fazer campanha. Outra coisa que nós podemos fazer, e isso é nos países a que eu chamo os países Ulisses, ou seja, os países do Sul. Grécia, Itália, Espanha, Portugal e até a Irlanda, porque todos têm qualquer coisa a ver com Ulisses, não é? Desde a Grécia, o sul de Itália, o sul de Espanha, Portugal, porque esta cidade em que estamos foi miticamente fundada por Ulisses, e a Irlanda, porque é o romance nacional irlandês, é o Ulisses do James Joyce. Nós devíamos fazer uma rede e, ao mesmo tempo, uma campanha nestes países, que fosse uma espécie de campanha de consciencialização cultural e política, que desenhasse e que mostrasse aos outros europeus qual poderia ser o nosso modelo de desenvolvimento. Porque uma das grandes dificuldades, e com este termino que nós temos, é falar com os alemães ou falar com os holandeses e dizer que o que estes países precisam não é nem de sair do euro, nem de austeridade sem fim à vista, precisam de investimento. E a pergunta deles é, mas o quê? Mais estádios? Mais autoestradas? Eu já fui lá e já vi os estádios das autoestradas. E nós temos que dizer, não é isso, são outras coisas, são fazer universidades federais europeias e pô-los nestas cidades, a trazer estudantes de todos os países europeus. É, bem, uma série de coisas que eu não tenho tempo para desenvolver. E é, acima de tudo, uma rede de gente, dezenas, porque não centenas de académicos nestes países, que se juntem e que tentem desenhar esse modelo de desenvolvimento e que o ponham em cima da mesa, que o mostrem. Porque o Banco Europeu de Investimentos, ultimamente, segundo soube, o que eles queixam é, depois dizem-nos para investir no Sul, mas não há projetos de jeito no Sul. De todo o Sul de Itália havia um projeto que era fazer um centro comercial em Palermo. Não é certamente isso. Nós podemos fazer qualquer coisa, podemos também nós fazer melhor do que isto. Bem, e o resto, se calhar, fica para a discussão.